Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de corrosão. Nós já vimos em outras aulas a reatividade dos metais. Existem metais que têm mais tendência a doar elétrons, enquanto outros que têm mais tendência a receber elétrons, que são os metais menos reativos, em que quanto menos reativo for esse metal, maior a sua nobreza. Isso nós vimos na fila de reatividade dos metais. Então, como exemplo, nós temos o ouro, a platina, a prata. Nós vimos que existe nessa fila de reatividade metais que vão ter então essa tendência a doar elétrons, nós chamamos de metais com alto potencial de oxidação. É como se fosse uma alta chance de se oxidar. E metais que vão ter uma alta chance de se reduzir, de receber elétrons, então nós vamos quantificar isso através de um parâmetro que é o potencial de redução. Esse potencial ele foi obtido experimentalmente a partir dos eletrodos de hidrogênio, por isso que nós chamamos de potencial padrão. Nós temos representado aí um experimento que a gente consegue fazer facilmente em laboratório, basta nós termos uma solução aquosa de sulfato de cobre, ou seja, um sal metálico. A solução aquosa de sulfato de cobre possui muitos íons cobre 2+, que permite, colorir a solução nessa coloração azul. Então, é característico da presença de cobre 2+. Se eu coloco uma barrinha de zinco nesse becker, bom, agora eu tenho um sistema contendo dois metais. O cobre na forma iônica, 2+, ou seja, ele precisa ganhar 2 elétrons, então ele está ávido por elétrons e ele quer arrancar esses elétrons de algum outro metal, de alguma outra substância. E ele só vai conseguir arrancar se essa substância que tiver em contato com ele for mais fraca, mais reativa, menos nobre do que o cobre. E aí foi o casamento perfeito. Quando você coloca a barrinha de zinco, que é menos nobre do que o cobre, ou seja, ela é mais reativa, tem mais tendência a perder elétrons do que o cobre, então o cobre vai conseguir atacar essa barrinha de zinco. Então, passado alguns minutos, você vai ver que tanto a solução ela vai ficando um azul mais claro, e a tendência é que ela vá perdendo essa cor até ficar incolor. Por quê? Porque o cobre 2+, que estava na solução e que dava essa cor azul, está sendo reduzido a cobre metálico. Então, a solução está ficando pobre em íons cobre 2+. E esse cobre 2+, à medida que ele recebe elétrons, ele vai... a gente está produzindo aí cobre metálico, cobre com NOx zero. E aí o cobre metálico ele está se depositando na superfície da plaquinha de zinco, porque é onde ele está recebendo os elétrons. Só que ele não está aderido, não é uma ligação química com o zinco. Tanto é que essa barrinha, com a mão, você consegue pegar esses cristalzinhos, de cobre metálico que se formam aqui na figura aí que você está vendo, parecendo um precipitado, esses grânulos pretos. É o cobre metálico que está se formando, se depositando. E ao mesmo tempo, a placa de zinco está perdendo elétrons. Então, nós estamos formando zinco 2+, que fica na solução na forma aquosa, E quando você tirar esse depósito de cobre da placa e observar a placa, ela vai ter perdido massa, ela sofreu oxidação, ela foi degradada, ela foi corroída. Daniel, que foi um cientista que deu bastante contribuição para a eletroquímica, foi o que conseguiu fazer uma evolução das pilhas. E na eletroquímica, quando nós temos uma reação química envolvendo dois elementos e que essa reação ela é espontânea, ela produz esse fluxo de elétrons, então nós dizemos que é um processo que está convertendo energia química em energia elétrica, é um processo espontâneo. Então, o processo de conversão de energia química em elétrica é o que nós chamamos de pilhas, é o processo galvânico, é uma corrosão galvânica. Tá? E o processo inverso, em que você tem uma energia elétrica sendo fornecida a um sistema e que ocorre a conversão da energia elétrica em energia química, é o processo que é não espontâneo, tanto é que você está fornecendo energia, é um processo eletrolítico, que a gente pode chamar de pilha eletrolítica. Então, o que acontece dentro dessa pilha que você usa na sua casa, dentro de um controle remoto da TV,
controle remoto de ar-condicionado, de data show, né? Essas pilhas e até mesmo as baterias, são processos eletroquímicos, em que dentro está ocorrendo uma reação química entre os componentes que fazem parte dessa pilha, e essas reações químicas estão produzindo aí um fluxo de elétrons. Então, fluxo de elétrons, corrente elétrica. Nós temos então energia elétrica sendo produzida a partir de uma reação química. Isso é a nossa pilha. Tá? É um processo galvânico, é uma corrosão galvânica. As pilhas de hoje é o que nós chamamos de pilha alcalina, porque o meio em que ocorre essa reação química é um meio básico. Existe uma pilha mais antiga, que é a chamada pilha comum, que hoje a gente quase não usa, mas é uma pilha que também era chamada de pilha seca, porque a gente não tinha essa pasta úmida à base de uma substância alcalina. Nessa evolução, hoje o que a gente tem, né, nos nossos celulares, nós temos aqui uma bateria. Se você observar, né, hoje tem muito celular que ele está blindado, você não tem acesso à bateria do celular, mas você já deve ter ouvido falar de baterias de lítio, né? Então são baterias que têm uma duração maior, você consegue, né, utilizar o celular por várias horas antes de ter que conectá-lo na tomada. Se eu pego, por exemplo, essa tabela que está me mostrando na primeira linha uma reação de redução do lítio. Se a gente ler essa linha da esquerda para a direita, você vai ver que o lítio, com carga +1, quando ele recebe 1 mol de elétrons, a gente tem então a produção de lítio metálico. Observa ali, NOx 0, né? Para que essa reação aconteça, né, então ele está recebendo elétrons, então é uma redução. Então a gente olha a coluna que está nos dando os potenciais padrão de redução das substâncias. Esse potencial do lítio é de menos 3,04. O que é que significa esse menos? Que para ele ser reduzido, ele receber elétrons, essa energia ela é negativa, ou seja, não está sendo espontâneo. Então você precisa fornecer energia para o lítio receber esse 1 mol de elétrons. Isso significa que espontaneamente o lítio não tem tendência a reduzir, ele tem tendência a se oxidar. Tanto é que se você olha na primeira coluna, a coluna da esquerda, onde estão os potenciais de oxidação, o potencial de oxidação do lítio, que é nós lermos essa equação da direita para a esquerda, olha, você tem o lítio com NOx 0, ou seja, lítio metálico, uma barra de lítio, em que ele perde 1 mol de elétrons, então ele fica lítio com NOx +1. Essa perda de elétrons, essa oxidação, tem um potencial de 3,04. Então, se ele se oxida, ele então tem uma produção de mais 3,04 volts. Essa é a energia. A gente vai montar uma pilha, a gente vai chegar nesse conceito de DDP, diferença de potencial. Por enquanto é somente o potencial do lítio. Eu não vou dizer DDP porque ainda não existe uma diferença de potencial. Eu não acoplei o lítio a outro metal. Então eu quero energia para acionar um controle remoto, eu quero energia para funcionar o meu celular. Eu posso então combinar metais para produção de energia. Então foi isso que Daniel desenvolveu, onde colocou um becker com sulfato de zinco e colocou uma barrinha de zinco. Se eu tivesse apenas feito isso, um becker de sulfato de zinco ou qualquer sal de zinco, nitrato de zinco, qualquer sal metálico, mas que seja zinco, e colocar uma barrinha de zinco, não vai acontecer nada, porque é zinco com zinco, como se fosse um cabo de guerra com 2 elementos iguais. Então não tem briga de forças, não vai acontecer nada com a barrinha. A mesma coisa se eu tivesse uma barrinha de cobre e colocasse essa barrinha de cobre num becker que tem sulfato de cobre. É cobre com cobre, também não vai acontecer nada. Mas se eu conecto essas duas barras, que são os eletrodos, eu começo então a ter um contato de 2 metais. Já que o fio é metálico, ele conduz corrente elétrica. Então eu estou conectando 2 metais. E aí é o que a gente já viu num vídeo que eu já postei para vocês, é a corrosão galvânica. Você tem 2 metais em contato, né, no ambiente que você tem as condições favoráveis para ocorrer essa corrosão. Então Daniel verificou esse fluxo de elétrons. Só que ele, com o tempo, ele cessava. O que é que ele fez? Ele coloca uma ponte salina para aumentar essa durabilidade da pilha, para
a gente promovia aí um equilíbrio iônico. Eu vou falar daqui a pouquinho dessa ponte salina. O que é que tem mais aí de informação nesse slide? Que a placa, que no caso é a de zinco, que está sofrendo oxidação, né, que com o tempo ela vai perdendo massa, é o ponto de onde saem os elétrons. Os elétrons partem da barra de zinco em direção à barra de cobre. Então, onde ocorre a oxidação é o que nós chamamos de ânodo, é o polo negativo dessa pilha. E o polo que recebe os elétrons, que atrai os elétrons, que onde ocorre a redução, é o cátodo. Então tem aquela regrinha, o professor de cursinho que gosta de usar, né? Vogal, vogal, consoante, consoante. Ânodo é onde ocorre oxidação e o cátodo é onde ocorre a redução. No caso da pilha, que é um processo espontâneo, o ânodo é o polo negativo e o cátodo é o polo positivo. A gente vai ver que na eletrólise vai mudar isso daí, então mais pra frente vocês vão ver isso comigo. E para que então ocorresse, né, uma maior durabilidade da pilha, o Daniel resolveu colocar uma ponte salina, tá? O que é a ponte salina? Você vai usar um sal, geralmente à base de sódio ou potássio, em que vai ocorrer uma migração dos cátions, ou seja, carga positiva, em direção ao local onde está tendo excesso de carga negativa. Peraí, Juliana, como assim? Vamos pensar. À medida que o tempo está passando e que a barra de zinco está perdendo elétrons, ela está se oxidando, eu começo a ter aqui nessa solução um excesso de zinco 2+. Então, esse lado está começando a ficar com carga positiva. Desse outro lado é o contrário. O cobre 2+ da solução está recebendo esses elétrons que estão chegando pelo fio condutor, está sendo reduzido a cobre metálico e está se depositando na barrinha de cobre. Você vai vendo a barrinha ficando mais gordinha. E o que está acontecendo então aqui na solução de sulfato de cobre? Ela está ficando pobre em cobre 2+. E aí então está zerando esse cobre 2+, e está sobrando quem? O SO4 2-, né? Porque o sulfato está aí, o sulfato não foi embora. Então, do lado do cobre, ou seja, lá onde temos a redução no cátodo, temos um excesso de carga negativa. E do lado do ânodo, onde está tendo a oxidação, estamos tendo excesso de carga positiva. Então, para que ocorra um equilíbrio de cargas, nós colocamos uma ponte salina em que o cátion vai migrar para o local onde tem muitos ânions e os ânions vão migrar para o local onde tem muitos cátions, tá? Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos nos ver numa próxima videoaula só para fazer exercícios sobre pilhas, porque esse é o assunto que vai cair no trabalho número 2 que eu estou cobrando de vocês, tá bom? Obrigada e até a próxima aula.